Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, meu querido e minha querida do Pensar Hoje, estou aqui para refletir com você sobre mais um salmo, mas antes eu quero deixar uma palavra para você que talvez hoje tenha acordado com seu coração doído, apertado, entristecido. A Bíblia fala, e este salmo que nós vamos refletir hoje também fala, que a tristeza, ela tem término, ela precisa terminar dentro de nós e precisa surgir um novo dia de alegria. Então, minha palavra para você hoje é: não se entregue à tristeza, ok? É necessário passar por ela, todos nós passaremos por momentos assim, mas não se entregue, levante-se, se anime, busque em Deus a força que você precisa para enfrentar esse momento mau que talvez você esteja passando, mas não se entregue, tá bom? Eu quero ler com você o Salmo de número 30, que é o nosso salmo de hoje. E esse salmo diz o seguinte: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Salmodiai, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás o meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O Senhor tornou o meu pranto em dança alegre, tirou o meu pano de saco e me cingiu de alegria, para que o meu espírito cante louvores ao Senhor e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, amém. Esse é mais um salmo que eleva a nossa alma. Esse salmo, ele já começa dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor. Quer dizer, eu colocarei o teu nome, tudo que se refere ao Senhor, no mais alto patamar na minha vida. Eu salmodiarei. Tem um outro momento nesse salmo que ele fala também, ele nos convoca, o salmista nos convoca a exaltar e a salmodiar e a cantar ao Senhor. Mas é interessante que ele passa por esse salmo também declarando que ele se sentiu como uma pessoa na sepultura, uma pessoa que estava descendo ao abismo, seja no sentido literal isso, ou seja num sentido emocional, psicológico. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes os embates da vida, as decepções com algumas pessoas, os momentos difíceis, eles nos fazem sentir como se nós estivéssemos baixando a cova, indo para um abismo. Eu conheço pessoas que elas falam para mim assim, que tem dias que elas se sentem como se elas estivessem caindo num abismo. E isso é tão triste. E com certeza eu, vendo e conhecendo um pouquinho de quem é Deus, vendo que ele e a maneira como ele se manifesta na Bíblia, a maneira como ele se revela a nós, Deus não nos criou para isso. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos tempos. Eu sei que eu passei por um tempo um pouco difícil essas últimas semanas com o Covid. Graças a Deus estou relativamente bem, estou me recuperando bem,
mas eu estou rodeado de pessoas que têm sofrido muito nesses tempos, que têm ficado com o coração doído, pesado, que têm perdido pessoas queridas, que têm sido molestadas até, pessoas que por estarem muito isoladas, muito dentro de casa, pessoas estão sendo abusadas também. Então nós percebemos que estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades e tempos nos quais algumas pessoas têm essa sensação de que elas estão caindo num vácuo, num vazio. Mas olha, querido, nós podemos mudar essa situação em Deus e com Deus. A tristeza, ela sempre virá. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas no meu WhatsApp dizendo assim: pastora, o que eu faço para me livrar dessa tristeza? Esses dias eu recebi uma mensagem dizendo assim: pastora, como eu faço para essa dor passar? E olha, eu não tenho receitas prontas para isso. Eu pensei nessa reflexão de hoje, de até conceituar tristeza, falar um pouco sobre isso, mas depois eu pensei, não, eu vou apenas abrir meu coração um pouco, quem sabe isso ajuda. Esse salmo aqui, ele fala assim: Senhor, olha, a sua ira, o seu momento de levante, de ira, pode durar um momento, mas o teu favor, essas coisas boas que o Senhor tem para nós, dura uma vida inteira. Então dizer que Deus não se ira com a humanidade, isso é mentira. Ele se ira. Lá no capítulo 1 de Romanos diz que a ira de Deus se levanta contra toda perversidade que acontece na terra. Isso é verdade. Porque imagina você criar um ser perfeito, criar um ser para ser feliz, criar um ser para viver com plenitude, de repente esse ser se volta contra o Criador e diz: olha, eu vou viver por conta própria, como a própria palavra fala lá em Romanos 1, que o ser humano, ele se rebelou contra Deus e disse: eu vou viver do jeito que eu quero. E Deus, ele acaba entregando essas pessoas a viverem assim, porque elas têm livre-arbítrio. Mas nós não precisamos ter uma postura assim. Então a ira de Deus, sim, ela se levanta contra a humanidade, muitas vezes por causa dessa perversidade. Mas a ira de Deus também se levanta contra nós quando nós pecamos. Não é porque nós somos filhos de Deus que Deus não se irrita conosco. Sim, ele se irrita. Quando nós podemos e temos a possibilidade de sermos felizes, de sermos plenos, e nós trocamos isso por pratos de lentilha. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou me referindo. Esse termo tem a ver de quando a gente troca tudo de bom que Deus tem para nós por experiências, aventuras que só vão nos levar para o mal. Como Deus não se irritaria com isso? Como Deus não manifestaria a ira dele contra isso? Claro que sim. Mas a Bíblia aqui está declarando, e Davi sabia muito bem o que estava dizendo, que a ira de Deus pode até durar um momento, mas o seu favor, as suas benesses, as coisas boas que Deus tem preparado para nós, duram uma vida inteira. E por isso, o nosso choro, os momentos de tristeza que nós passamos, quer sejam eles provocados pelas surpresas que a própria vida oferece, e nós não estamos imunes a isso, quer essa tristeza seja provocada por algo errado que nós fizemos e estamos colhendo as consequências disso, quer essas tristezas sejam provocadas por outras pessoas, que muitas vezes nos ferem, nos decepcionam. Mas a Bíblia fala aqui, e nós precisamos nos apropriar disso, que esse choro pode durar um período. E quando fala aqui uma noite, não quer dizer apenas 12 horas, 8 horas que você está dormindo. Essa noite pode se prolongar um pouco mais, nós sabemos disso. Mas a verdade é que essa tristeza tem tempo de validade.
E a alegria, ela vem pela manhã. E ela vem pela manhã não porque nós somos grandes e conseguimos ressignificar tudo e tudo fica maravilhoso. Isso seria uma ilusão terrível. Eu cuido de pessoas nessa área de psicologia e eu sei que as coisas não funcionam assim. Mas quando a Bíblia fala que a alegria ela vem pela manhã, isso quer dizer que em algum momento da nossa vida nós precisamos dizer: agora chega, agora é o tempo, eu vou me levantar. Mas existem pessoas que acalentam a sofrência, que acalentam a tristeza, por motivos que eu não sei. Cada um é que sabe de si. Mas eu quero dar essa palavra para você. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que perdeu a mãe durante essa semana. E eu liguei para ela, querendo saber como ela estava, já depois de uns 2 dias que ela estava nesse luto. E eu liguei e eu disse: como você está? Ela falou: estou aqui cuidando de alguns vasos, cuidando de algumas coisas, pastora, porque eu não quero ficar na cama chorando. Eu vou chorar quando eu tiver que chorar. Eu vou me deitar quando eu precisar, acalmar meu corpo, descansar, mas eu não vou ficar assim por causa de um sofrimento sem fim. Eu já contei para vocês que me acompanham em algumas palestras, que quando eu perdi a minha mãe, uma pessoa me disse: essa dor nunca passa. E eu disse para ela: passa sim, vai passar. Vão ficar as lembranças, vão ficar os legados, as coisas boas, mas a dor vai passar em nome de Jesus. E eu quero deixar essa mensagem para você, que está triste por qualquer que seja o motivo. Não se entregue a essa tristeza. Chore, lamente. Eu sempre falo: curta o seu luto, no sentido de curtir como aquele couro que é curtido, que é batido, que é pisado muitas vezes, mas depois aquele couro se torna uma linda bolsa, um lindo sapato, um lindo cinto. E é nesse sentido que eu estou dizendo para você. Curta o seu luto, chore, curta a sua dor, a sua decepção, como aquele couro que é curtido. Passe por esse momento, sim, sem negação. É uma dor que precisa ser sentida. Mas lembre, essa noite, esse momento terrível precisa passar. E como é que passa? Como eu falei, eu não tenho grandes receitas. O que eu tenho é o que a Bíblia me ensina e o que eu tenho feito na minha vida para não sucumbir. Eu já passei por várias coisas. Eu já passei por luto, eu já passei por decepções com pessoas, eu já fui traída por pessoas muito queridas que eu amava de todo o coração, eu já passei por momentos de doença que me entristeceram muito, que até me deixaram apreensiva, eu já passei por uma depressão e hoje eu estou aqui para dizer para você, para compartilhar com você o que a Bíblia me ensinou. E o que a Bíblia me ensinou foi isso, que a tristeza precisa ter um fim, que eu não posso carregar tristeza pela vida inteira, que eu preciso perdoar pessoas, liberar perdão para pessoas, pedir perdão para pessoas para que eu seja curado, que eu preciso me levantar, sair dessa atmosfera de sofrimento, empreender alguma coisa, fazer alguma coisa, me dedicar a um projeto, me dedicar ao próximo, parar de olhar para o meu umbigo e avançar. Isso tudo nos ajuda. Todas as vezes que eu vejo personagens bíblicos muito entristecidos, reclamando para Deus, eu vejo que Deus logo fala: levanta, olha, eu tenho isso assim para você, olha, vamos fazer isso. E assim é conosco, e é assim que eu tenho aprendido. Mas mais que isso, porque até agora eu estou falando do que nós precisamos fazer. Eu estou falando da nossa parte humana nisso. Mas tem a parte divina que é a principal. Esse salmo continua, e lá no versículo 11, ele diz assim: o Senhor tornou meu pranto em dança alegre.
Numa outra tradução diz assim, em folguedos. Aquela explosão de alegria. E Deus, ele tem essa capacidade. O Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem essa capacidade. E o salmista continua dizendo assim, tirou o meu pano de saco e me cingiu de alegria. Pano de saco tinha a ver com humilhação. Naquela época eles se vestiam assim de saco para dizer, estou humilhado, estou triste, estou no pó. E aqui o salmista diz assim, olha, o Senhor tirou isso tudo de mim e sabe, me cingiu, me vestiu com alegria e com uma finalidade, para que o meu espírito cante louvores ao Senhor e não se cale. A tristeza, ela tem um poder esmagador de nos fazer calar. Quando eu fico muito triste, eu me calo. Eu brinco até com as pessoas que eu ligo o calômetro. Eu me calo. E da minha boca, que sempre sai tantas mensagens, tanta exaltação ao Senhor. E quem convive comigo sabe que da minha boca sai alegria, saem coisas engraçadas. De repente a minha boca se cala. Porque a tristeza, ela tem esse poder de nos fazer calar. De não se pronunciar palavras agradáveis. De quando a gente abre a boca é para murmurar e é para falar e falar do que está nos entristecendo. E de repente a gente vê que as pessoas começam a não terem mais paciência de ouvir aquela ladainha toda e nós começamos a ficar um pouco mais sós. A tristeza, ela tem a capacidade de calar a nossa boca para os louvores. Teve uma época na minha vida que eu percebi que eu parei de cantar. Eu sempre estou cantarolando, sempre. Tem dia que eu já falo com a Mabel assim, Mabel, qual é a música de hoje? Olha, eu acordei com essa música na cabeça, falo com a minha filha. Então sempre na minha boca, nos meus lábios, tem louvor. Independente se você canta bem, se você não canta, se você é afinado ou não, é tão gostoso cantarolar. Eu falo que é cantarolar, cantar, balbuciar louvores. Sempre eu tenho uma música na minha boca, estou fazendo as coisas, estou ali cantando alguma coisa, estou limpando a casa, estou cantando um hino, algum cântico, alguma música que edifica, sempre. Mas quando a tristeza chega, a gente não canta. Pelo menos a grande maioria das pessoas se cala. E aqui o salmista está dizendo, olha, o Senhor providenciou uma atmosfera de alegria para mim, uma renovação de alegria para mim, uma veste de alegria para mim. E a minha boca começa a cantar novamente. É para isso. E você vai dizer, mas isso é tudo muito difícil. Sim, é difícil, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica querendo achar a força na gente, dentro de nós. Esse discurso humanista, a força está em você, você consegue, você é vencedor. Olha, eu tenho percebido que a força está dentro de mim, mas não em mim. Que a força está no meu Senhor Jesus, que passou por esse mundo aqui, que experimentou o que é sofrer, que experimentou o que é sentir dor na carne, que experimentou o que é ser traído, que experimentou o que é ser mal interpretado, que experimentou calúnias, experimentou tudo que ele poderia experimentar como ser humano. E a Bíblia fala, e ele sabe o que é sofrer. Esse Jesus é o Jesus lá de Isaías, que depois se apresenta assim também em Lucas capítulo 4, lá de Isaías 61. Esse capítulo aqui profético que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que
estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem o quê? Carvalhos de justiça. Existe nosso querido Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ungido para vir e nos visitar de uma maneira tão especial, trazendo esse óleo de alegria. Creia nisso. Creia nisso. Cuide de você. Cuide da sua alegria. Ponha para fora a sua tristeza. Chore tudo que você tem para chorar. Certa vez minha irmã, numa aula que eu estava ministrando, ela deu um testemunho, dizendo que quando ela perdeu a filhinha dela, depois de alguns dias de nascida, se não me engano, 5 dias de nascida, uma filha tão esperada, tão planejada, tão querida. E quando ela viu a sua filhinha morta, né, ela sofreu como qualquer mãe. E ela conta que teve um dia que ela chorou tudo que tinha que chorar, mas conversou tudo que tinha que conversar com Deus. E naquele dia, o Espírito Santo veio sobre ela e trouxe um consolo que, como diz ali, né, vai durar a vida inteira. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Chore tudo que você tem para chorar diante dele. Fale tudo o que você precisa falar. Lamente-se diante do Senhor. E pare, e espere esse momento que o Espírito Santo vem, sabe? Quantas vezes eu já estive encolhida, até assim naquela posição fetal, né? Que é quando a gente fica com a mais profunda dor. E eu senti o Espírito Santo vindo sobre mim e me esticando o meu corpo. E quando eu vi, sem eu querer, eu já estava esticando o meu corpo naquela cama, já não mais tão encolhida. E de repente eu percebi que o Espírito Santo estava ministrando paz ao meu coração. Que experiência tremenda! E essa experiência não é para alguns. Essa experiência é para você, meu querido e minha querida, que pode estar passando por algum momento tão difícil. É para você. Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus fazer a obra que ele precisa fazer dentro de você. Deixa Jesus trocar esses panos de saco, essas cinzas por vestes de alegria, óleo que limpa, que restaura. Deixa Jesus fazer isso. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração consolo, paz. Muitas vezes a gente não deixa. A gente acha que a gente vai conseguir, ou então a gente já se entrega logo e fala, eu não consigo sair disso. Saia disso. Você tem à sua disposição o Deus Pai, que tudo provê. O Deus Filho, que ministra, que é Emmanuel conosco, que é o nosso companheiro, amigo, Salvador, Senhor, é tudo. E você tem à sua disposição o Espírito Santo, que é consolador, para não nos deixar órfãos, para não nos deixar viúvos, para não nos deixar viúvas, para não nos deixar desamparados. Nós temos tudo isso. Então, deixa Deus fazer essa obra em você, silente, em silêncio, ali no seu quarto secreto, talvez no seu carro parado num estacionamento, talvez debaixo de uma árvore, num parque. Deixa Deus consolar seu coração, se permita ser consolado, se permita ser abraçado por esse lindo Espírito Santo, maravilhoso. Mas depois dessa experiência, se levante. Se levante. Aquele verso que me acompanha, levanta, desperta, entoa um hino e segue. E segue. Que Deus te abençoe. Quero orar com você, Senhor. Que se cumpra na minha vida
na vida dos meus queridos que estão me ouvindo hoje, essa palavra. Que o choro pode durar um período, uma noite, mas que tem um despertar novo para nós. A tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia nova para nós todos os dias. Então nos ajude a abrirmos a janela e olharmos para o céu. E se estiver chovendo, que nós nos banhemos nessa chuva maravilhosa que o Senhor manda. Mas se tiver o sol, que o Senhor entre e ilumine também as nossas vidas, Senhor, com esse fogo maravilhoso do Espírito Santo. Ah, Deus, nos anime nesse tempo tão difícil. Traga para nós o ânimo que nós precisamos. Traga para nós, Senhor, aquela força que nós precisamos para nos levantarmos, para sairmos da inércia, para largarmos os nossos panos sujos, os nossos panos de cinza, os nossos panos de imundícia para trás, Senhor. Ajuda aqueles que precisam também liberar perdão no seu coração para poderem seguir sem mágoas, sem tristezas. Ajuda, Pai. Que saia dessa boca uma palavra de perdão, uma palavra de liberação, mas que saia principalmente do coração todo o entulho acumulado de tristeza, de mágoa, de decepção. Tira da nossa boca também a murmuração, Senhor. Enche os nossos lábios de cânticos ao Senhor. Enche os nossos lábios de louvores ao Senhor. E nós queremos dizer, Senhor, Deus meu, graças te daremos. Graças te darei para sempre. Você pode repetir isso? Coloque aí nos comentários, se você está no YouTube, ou você aí no seu momento com Deus, diga, Deus meu, Senhor, graças te darei para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Que você seja fortalecido nessa alegria genuína que vem do Senhor. A despeito de qualquer coisa que você esteja passando, lembre, a alegria do Senhor é a sua força. Um beijo, fica com Deus. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Renove suas forças.